dentro dessa área. As audiências públicas, e a gente faz muito na Assembleia também, em abril, que foi o mês da conscientização internacional sobre o autismo, eu fiz uma audiência também na Assembleia, foi uma audiência muito grande. Elas, a cada momento, servem para você perceber ainda mais o drama das famílias. Quando se fala ainda da desassistência, da questão social, famílias às vezes que estão em situação de extrema pobreza, não conseguem ter um benefício, por exemplo, previdenciário, e quando tem um benefício ele não é suficiente para cuidar, porque a mãe abandona o emprego, tem que ficar só cuidando às vezes do filho ou do seu dependente, e aquele recurso não é suficiente, de como às vezes o processo de educação ele ainda não está maduro o suficiente para receber esse público, né? Da dificuldade de ter os profissionais médicos que precisam dar ali o atendimento, especialmente os neuropediatras, os psiquiatras infantis. Então, toda a audiência a gente vai percebendo como que há problemas novos. Assim, muita gente fazendo coisa legal, tentando trabalhar para que a inclusão ela se efetive, mas ainda é muito dramático. E uma das coisas que mais tem me chamado a atenção nesse período, nesse processo, é a condição das chamadas mães solo, né? Porque, assim, é batata. Falou que o filho tem um diagnóstico de deficiência e autismo claro, muitos dos companheiros abandonam as mulheres. Aí vira mãe solo, fica sozinha com o filho. E ali começa o problema todo, né? Porque a pessoa, muitas das vezes, ela adoece. Ela entra em depressão, ela tem estresse, ela tem crise de ansiedade. E aí a pergunta que nós estamos fazendo como um desafio de nós que lutamos na causa: quem vai cuidar de quem cuida? Quem vai cuidar dessas mães ou das pessoas que são cuidadoras das pessoas com deficiência, no caso, pessoas com autismo? Então, acho que aquela audiência trouxe também um pouco isso, né? Como que a gente precisa ter esse olhar e começar a pensar política pública para resolver essa situação, né? Sim, uma coisa que, assim, eu acho que é algo que está incomodando muito essa questão da saúde mental, da psiquiatria. Porque, assim, lutaram muito para que fechassem as casas manicomiais. Mas não pensaram em abrir leitos, por exemplo, para psiquiatria. E nós precisamos de leitos para psiquiatria. Tem se pensado em algo sobre isso? Tem trabalhado isso? Não, sim. A gente precisa também fazer assim, uma distinção de dois quadros. A psiquiatria é muito na lógica da saúde mental. Sim. O TEA, o autismo, está na lógica da deficiência do neurodesenvolvimento, transtorno de neurodesenvolvimento. Então, evidente que em algum momento você pode precisar de uma abordagem de caráter psiquiátrico, mas efetivamente essa abordagem que ela é diferente desta. Então, claro, o problema de saúde mental está aqui. Acho que realmente falaram, vamos acabar com... Tem a chamada luta antimanicomial, né? E ela é importante, mas você tem que pôr alguma coisa no lugar. Não adianta realmente você tirar o equipamento. Mas a gente não pode também trazer a questão da política de tratamento da pessoa com TEA somente sobre o olhar psiquiátrico. Então, a gente pode estar cometendo um erro. Aqui nós temos um outro percurso. Não, eu falo da psiquiatria porque, sabe? Assim, na verdade, nós temos muitos pacientes com TEA que não tem só o TEA. Tem o TEA e tem esquizofrenia. Tem o TEA e tem outra síndrome. Por exemplo, meu filho tem na verdade, investiga-se uma síndrome até hoje do meu filho, só tem 30 casos no mundo. Sim, muito raro. E dos diagnósticos é o autismo. Então, assim, por isso que eu falo, porque em muitos casos não precisa do psiquiatra. Isso. Mas em muitos casos há necessidade de ter um psiquiatra. E em muitos casos há necessidade até mesmo de uma intervenção de internação. Sim, você tem que fazer ali um primeiro controle, vamos chamar assim, né? Sim, e aí quando eu falo dessa questão da falta de leitos psiquiátricos, principalmente em Belo Horizonte, que vem acontecendo, eu falo nesse sentido. Porque não são todos, mas existem aqueles que precisam. Sim. E assim, lutar por uma causa que a pessoa não conhece, que foi a luta pelo fechamento. Até porque a pessoa com um transtorno psiquiátrico severo e grave coloca em risco sua própria integridade de outros, né? Sim, igual eu tô te falando, lutar por uma causa que a pessoa não conhece, que foi o fechamento das casas manicomiais, que no meu ponto de vista, acabar com aqueles manicômios que existiam há décadas atrás, ótimo, beleza. Mas eu acho que a gente deveria ter reestruturado o Pensado no modelo, né? O CERSAM, entendeu? Eu acho que cada
regional deveria ter ali um centro de referência psiquiátrica. Até mesmo os CAPs, que tentaram pensar como uma política alternativa, ele ficou com uma atuação muito limitada, né? Nem sei, os CAPs não davam conta de responder todos os problemas da luta psiquiátrica. Então, ali um atendimento muito paliativo, primário, mas que depois não resolvia o problema de uma intervenção de médio prazo, vamos falar assim. Sim. Tá correto. Olha, quando você fala assim, olha, temos que fazer a luta anti-manicômio, era porque os manicômios era realmente um holocausto. Tanto tem aquele livro, né? O Holocausto Brasileiro, que à época fazendo referência à FHEMIG de Barbacena. E era um verdadeiro holocausto. Por outro lado, simplesmente fazer um encerramento sem colocar-se algo no lugar como alternativa foi um problema. Aí criou a desassistência, né? Então acho que a gente tem que continuar lutando para pensar um modelo que preserve a integridade e a dignidade humana, mas que consiga também dar uma resposta a essa questão. Sim, eu acho que os centros de referência psiquiátrica, eu acho que seria algo interessante, sabe? Acho que seria algo a se pensar, algo a se trabalhar, porque hoje, por exemplo, em Belo Horizonte, nós temos 18 psiquiatras dentro de Belo Horizonte inteira. Na Regional Norte, por exemplo, nós temos uma. Então, assim, a gente sabe que não tem como atender, né, essa demanda. Um psiquiatra, ele vai conseguir atender aí o quê? 5, 10 pacientes num dia? É por isso que eu falo muito, que as pessoas precisam ocupar mais o chamado espaço de participação popular. Sabe, o que é um espaço de participação popular da construção da política pública? É quando você organiza para poder se fazer presente nos conselhos municipais de saúde. O Conselho Municipal de Saúde, por força de lei, ele tem muita força, ele é imperativo, né? Ele não é só um conselho que propõe, ele é um conselho que delibera. E, efetivamente, a administração ela tem que implementar o que foi deliberado. Então, um conselho de saúde que leve uma questão que tem um diagnóstico sobre esse quadro e propõe ali uma solução, olha, nós estamos propondo que se contrate mais profissionais, é deliberativo, o gestor ele tem que seguir. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas ocupem mais o espaço. Ser cidadão é votar? É votar. Pagar imposto? Legal, mas é mais do que isso. A gente votar, ser votado, pagar imposto e ocupar os espaços de participação popular e controle social. Que você estando no conselho da pessoa com deficiência, no conselho de saúde, no conselho de desenvolvimento social, você está ocupando o espaço de participação e controle social da política pública. Aí muda. Sim, verdade. Isso aí é fato, viu? A gente precisa realmente... Gente, pais, mães de autistas, pessoas com deficiência, vamos participar, vamos para os espaços, vamos debater, pelo amor de Deus. Nossa, nós estamos assim, exaustivos já, nós precisamos de mais braços, mais pernas nessa luta. Vamos embora. E aí me fala uma coisa, como que foi diagnosticar seu filho? Como que foi essa descoberta, assim? Como que foi descobrir que você ia ser pai de uma criança? A gente já tinha, assim, como eu disse, eu já vinha militando na pauta, eu vim aprendendo algumas coisas. E é evidente que eu já percebia que ele tinha alguns sinais que não era compatível para a criança da idade dele, né? É evidente que a gente sabe que cada criança ela é diferente, ninguém é igual. Mas você tem ali uma média, você sabe que em termos da média estava destoando muito. Então ali a gente já tinha alguma suspeita. Aí, mesmo você sabendo isso tudo, né? Você, quando recebe a notícia, você tem ali um baque, né? Você fala, pô, e agora? Mas eu acho que o grande problema é quando os pais negam, quando recebem um diagnóstico e preferem negar. Não aceita, não acredita, acha que não tem nada disso, que é bobagem do profissional, do médico que diagnosticou. E ali vai perdendo tempo de iniciar a intervenção e garantir uma qualidade de vida, sabe? Então, assim, a negação é um crime que você acaba cometendo contra o próprio filho. Então, acho que a gente ter aceitado, por mais difícil que fosse, e já buscado o que tinha de opção, de tratamento para já iniciar, foi a melhor escolha que a gente fez. Depois, com o tempo, você vai conhecendo outras pessoas, outros grupos, outros pais, você vai estudando, você vai entendendo mais. Não é fácil, não muda, continua difícil. Mas você tem uma condição melhor de lidar com a situação, sabe? A forma da gente lidar, ela já vai mudando também. A gente vai aprendendo a conviver, né? E aprendendo
Não é assim, é diferente. Então, a gente teve realmente né? Tem aquele luto, né, que a gente fala, né? Quando vem o diagnóstico, você tem um luto imediato, mas rapidamente você fala, agora eu tenho que cuidar disso. Tem que levantar, sacudir a poeira e começar. E eu já conheci pessoas que já me contaram o caso, olha, sabe que tem um problema, já levou no profissional, o profissional diagnosticou e negaram, os pais negaram. O tempo foi passando e ali o quadro agrava, né, se você não intervém. Então, sim. Mas eu acho que, igual eu falei, eu fui meio que sendo preparado, né? O fato de antes de ter o Bernardo já ter trabalhado na pauta, apresentado projetos de lei, conversado com grupos e associações, acho que um pouco foi me preparando para que eu pudesse ser uma voz na Assembleia, né? Que tivesse, de fato, compromisso com essa pauta, no caso de vivê-la. Não só dizer para os grupos, olha, gente, estou defendendo a pauta de vocês. Não, estou defendendo a nossa pauta. Eu vivo ela. E assim, você fala que você teve 3 mandatos, não é isso? Agora eu estou iniciando o terceiro. Terceiro mandato. E em qual mandato você se deparou com essa pauta? No primeiro já, assim, de cara? Porque eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ah, você vem dos direitos humanos. Aí na Comissão de Direitos Humanos aparece muito a questão da inclusão, né, defesa da pessoa com deficiência. Ali eu comecei a trabalhar. E o autismo já tinha aparecido ali para mim. Aí depois do segundo mandato... Outro dia a Michele Malab teve aqui, e nós estávamos falando justamente sobre essa questão da inclusão, essa questão da falta de tratamento que a gente está tendo. E aí nós até tocamos no assunto de direitos humanos, né? Aí nós, como a gente conhece uma deputada que faz parte também dessa mesa dos direitos humanos, que é a deputada Andréia de Jesus, a gente chamou ela aqui ao vivo para vir participar do podcast, mas até hoje ela não me respondeu, não. Não, mas ela vem, só fazer o convite. Né? É uma pauta importante. Durante muito tempo, o conceito de direitos humanos foi muito deturpado, sabe? O que é direitos humanos? Direitos humanos é que esse cara que passa a mão no cabeça de bandido, só tá preocupado com bandido, né? Uma bobagem, ignorância. Direitos humanos é isso, quando a gente fala da inclusão social da pessoa com deficiência, é quando a gente fala que não pode ter violência sexual contra a criança, que a gente fala que, sabe, tem que combater a violência doméstica, que as pessoas têm que ter direito à moradia, que as pessoas têm que ter direito à alimentação, sabe? Se Deus lhe guarde passar mal aqui, o posto de saúde vai ter médico para poder atender. Isso tudo está no escopo de direitos humanos. É evidente que aparece também a questão prisional. Porque se você tem cadeia superlotada, que os caras estão sofrendo tortura, estão sofrendo, comendo comida podre e tal, que tipo de sujeito você vai devolver para a sociedade depois? Então, quando você faz o debate de modelo prisional, você está muito mais preocupado com a própria sociedade, que depois o sujeito está de volta e pode estar pior do que entrou, que necessariamente está dizendo, olha, não, estou com dozinha, não, pô. E na lei de execução penal brasileira não está aqui, ó, privação da liberdade sobre regime de tortura, onde está escrito isso? Mas isso acontece muito, deputado, você sabe por quê? Porque as pessoas só ouvem falar dos direitos humanos quando esse assunto entra em pauta. Quando o assunto penitenciário está em pauta. E aí o que acontece? Dá realmente essa impressão que os direitos humanos só trabalham quando esse assunto está em pauta. Então por isso que as pessoas têm essa visão dos direitos humanos. Que direitos humanos só defende bandido, né? Então, ignorância. Sim, e aí é bom até você falar, né? Tudo que vocês fazem... Direitos humanos é para quem? Para o ser humano. Tudo. Falou que é ser humano, tem um escopo de garantias de direitos que ali lhe protege. E assim, me responde uma coisa, como acessar os direitos humanos? Como uma liderança, alguém que está ali precisando dos direitos humanos para resolver um problema? Como que essa liderança vai acessar os direitos humanos? Você tem várias instituições que atuam ou tem espaços de defesa da pessoa dos direitos humanos. Você tem nas câmaras municipais, como Belo Horizonte, uma comissão na Câmara de Vereadores que trabalha a temática. Na Assembleia Legislativa nós também temos uma comissão de direitos humanos. Você tem no Ministério Público uma coordenadoria de apoio operacional de direitos humanos. E a Defensoria Pública, que na sua essência, ela existe para fazer, né, a garantia do direito. E, evidentemente, o primeiro direito fundamental é o direito à dignidade humana. E o Conselho Estadual também, você tem um Conselho Estadual de Direitos Humanos, então você tem um conjunto de atores sociais que atuam e lutam nessa temática, sabe? Bacana. Eu pedi você para falar, porque assim, é bom o público saber aonde acessar, né? Porque muita gente, igual eu tô te falando,
eles têm essa visão que eu te falei. E é bom eles saberem que eles têm ali os direitos humanos, que eles podem acessar os direitos humanos, que eles estão lá.